E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Gente, esse é o último podcast da Copa. Infelizmente a Copa acabou, né? Tá batendo uma nostalgia em todo mundo, tá batendo em mim também. E esse podcast eu fiz meio atrasado mesmo, meio que proposital também, de novo. É, Meio que para matar a saudade da Copa, né? Claro, todo mundo já viu os últimos jogos, mas queria passar rapidinho por eles, falar sobre o título da França, que foi muito legal. Mas sobre o terceiro lugar, começar pelo a disputa do terceiro lugar. Para resumir, a Bélgica foi mais time que a Inglaterra. Foi um jogo que a Bélgica jogou melhor o tempo todo. E na minha opinião, se tivesse jogado assim contra a França, se tivesse jogado assim contra o Brasil, acho que teria feito até um placar melhor contra o Brasil. Isso, né, confirmaria ainda mais a força para cima do Brasil. Eu acho que se tivesse jogado do jeito que jogou contra a França, também teria passado pela França. Então, acho que a Bélgica economizou, né, nos recursos no jogo da semifinal, perdeu da França e fez um jogaço contra a Inglaterra. Jogaram demais, merecido. Assim, a Inglaterra é um time bom, mostrou que é um time muito interessante, né? Um time que é organizado, que defensivamente ele é muito bom, mas é um time que sofre muito com o ataque, né? Infelizmente terminou com o artilheiro da Copa, da competição, mas sofre muito com a criação, né? Ficou muito claro isso, né? Todos os jogadores, meia, atacante, que em teoria deveriam ser os jogadores de criação, não criaram, né? O Dele Alli é um exemplo deles. Muitas vezes até o Harry Kane, né? Deveria ser o centroavante mais adiantado. Ele meio que fazia essa ponte, né? Fazia o pivô para receber a bola, para deixar alguém numa condição um pouco melhor. Claro, o Harry Kane perdeu um gol assim, cara, um gol que para ele era um gol feito. Perdeu, ele escorregou, mas, cara, acho que ficou de bom tamanho, foi um resultado justo. A Bélgica merecia o terceiro lugar. Se tivesse chegado na final, também teria merecido chegar na final, mas acho que foi merecido, né? A geração que conseguiu o melhor resultado da Bélgica em Copa do Mundo e conseguiu o resultado, comprovou que é realmente uma grande seleção. Não chegou na final por um detalhe, mas mostra que tem muito potencial, né? E muitos jogadores que estão nessa seleção, é, muitos deles, né, os melhores, vão muito provavelmente estar na próxima Copa. Então, muito interessante, né? Era muito jovem, muito nervosa na Copa de 2014, mostrou muita maturidade nessa Copa e se tempo significa maturidade, a gente vai ver uma Bélgica muito forte na próxima Copa, né? Isso sem dúvida nenhuma. Então, acho que ficou uma grande, já era uma grande promessa essa seleção da Bélgica, se tornou uma realidade e eu acho que a tendência é se tornar uma realidade ainda maior, né? Eu não sei, me preocupa muito a renovação da Bélgica, mas fica aí uma grande promessa, né? E para a Inglaterra também, eu acho que não foi uma Copa perdida, chegaram no quarto lugar, uma colocação interessante para a Inglaterra, que eu acho que não, eu acho que nem os ingleses mesmo acreditavam um resultado tão favorável. Chegaram no quarto lugar, tem uma seleção jovem, jogadores que jogam, né, todos eles na liga inglesa, que é uma liga muito competitiva. Então acho que a Inglaterra está aí, né? A Inglaterra tem uma grande seleção, lógico, sempre se espera muito da seleção inglesa, eles quase sempre não correspondem às expectativas, e dessa vez que não, eu acho que não tinha tanta expectativa, fizeram muito mais coisas. Então eu acho que tem que dar tempo ao tempo, né? Tem uns jogadores muito bons, muito promissores, e vamos ver, daqui a 2 anos tem a Eurocopa, a gente vai ver o que essa seleção pode entregar, né? Se ela pode entregar mais ou se realmente vai ficar na promessa. A final, cara, foi um jogaço, né? O que eu falei, todo mundo já sabe o resultado. Foi 4-2 para a França e só esse placar já mostra que foi um baita de um jogão, né? Claro, eu acho que não acho que a França jogou melhor que a Croácia, para ser bem sincero. Eh, eu acho que a França fez o jogo de acordo com o resultado que eles foram construindo, né? Que
lógico, eu sempre falei aqui nos podcasts, né, que o campeão sempre tem aquela sorte de campeão, e a França mostrou isso, né? Lógico, não é uma seleção que jogou com a sorte, né? Assim, em termos de futebol, foi merecido, né? É a seleção que tem mais futebol, apresentou o melhor futebol que a Croácia, na minha opinião, e o título está em boas mãos, com certeza, eu não estou questionando o título. Eu só acho que, né, eles não fizeram um jogaço, né? E não fizeram justamente pelas circunstâncias, né? Eu senti a França começou muito nervosa, né? Os primeiros minutos do primeiro tempo, assim, primeiro não, assim, acho que até metade do primeiro tempo, não, a gente não viu o Griezmann, não viu, cara, não viu meu Mbappé, Giroud já era meio sumido, mas Giroud não participa tanto, não, a gente já viu ao longo da Copa que ele não participa tanto com gols. Pogba também muito abaixo, Matuidi. Então acho que eu senti que eles estavam muito nervosos, né? E numa cavada de falta ali do Griezmann, saiu o gol da França, o primeiro gol da França no lance que eu falei, da sorte campeã, né? Um lance de muita sorte, muita infelicidade do Mandzukic, né? O herói da semifinal, acabou virando vilão. E esse jogo para a Croácia foi um jogo de heróis e vilões, né? Foi, foi, teve esse paradoxo aí de heróis e vilões, porque os heróis foram vilões, né? E os vilões foram heróis no mesmo jogo. E então teve esse primeiro lance muito infeliz do Mandzukic. Eu acho que não foi culpa do Mandzukic, né? Mas assim, a gente pode dizer que foi o vilão. Foi um lance que eu falei, foi uma falta muito cavada do Griezmann, nem foi falta, mas esse tipo de lance a arbitragem não revisa, o que, na minha opinião, é errado, né? Se já tem o árbitro de vídeo, já tem que revisar tudo. Mas foi um lance, uma felicidade, o Griezmann cobrou bem. Existia uma dúvida se o Pogba estava impedido ou não. Não estava, né? No replay dá para ver que não estava. O, o Mandzukic sobe e a bola quica na cabeça dele e entra. Então foi muita infelicidade mesmo. Na sequência, o Perisic, é o que eu falei, o jogo de heróis e vilões, o Perisic, num erro bizonho, né, da zaga francesa, na minha opinião, deixou o Perisic sozinho, foi num cruzamento na área, a bola sobrou pro Perisic, ele fez o gol, empatou, e eu acho que naquele momento, cara, quem tava torcendo pra Croácia, e eu tava torcendo pra Croácia, a gente achou que fosse, cara, que a Croácia fosse ganhar, porque assim, ao longo da fase de mata-mata inteira, a Croácia saiu atrás do placar, buscou o resultado e foi passando, né? Na oitava de final contra a Dinamarca saiu atrás, empatou. Depois contra a Rússia, a mesma coisa. Contra a Inglaterra, a mesma coisa. E na final saiu atrás. Depois conseguiu empate. Com aquela sensação de que, cara, eles estavam jogando bem, assim. Apesar de que você via na cara deles que eles estavam exaustos, que eles estavam muito cansados. Na minha opinião, o primeiro tempo só deu Croácia, para ser sincero. Eles foram para cima mesmo. É o que eu falei, a França eu senti que começou meio nervosa, fez o primeiro gol e a circunstância fez com que eles realmente não precisassem sair tanto para o jogo, né? Se mantiveram com aquela mesma postura, a Croácia empatou, eu senti que a Croácia ainda buscava mais o jogo e aí num lance, né, de novo, de meio de azar, meio de inconsequência do Perisic, né? Ele deixa o braço levantado dentro da área, teve revisão com o árbitro de vídeo e deu pênalti, né? E é o que eu falei, o jogo de novo, vou repetir, jogo de heróis e vilões. O Perisic tinha sido o herói, fez o gol do empate e provocou esse pênalti, né? Foi o responsável pelo pênalti, o Griezmann fez, a França abriu 2-1 e o primeiro tempo terminou assim, né? O que eu falei, a França não precisava tanto sair pro jogo, porque as circunstâncias do jogo é, eram favoráveis para a França, né? Conseguiram uma falta cavada, depois o Perisic meteu a mão numa bola num lance que eu falei meio inconsequente ali, né? Assumiu o risco e o árbitro deu pênalti, né? Então, segundo tempo, o jogo continuou muito bom. A França eu acho que saiu um pouco mais pro jogo pro segundo tempo. Eu acho que eles devem ter dado um chacoalha porque fizeram o primeiro gol, tomaram empate, então acho que eles meio ficaram com medo de uma reação croata,
que poderia acontecer, né. A Croácia mostrou que é um time guerreiro, apesar de o que eu falei, estava estampado na cara deles que eles estavam exaustos, mas eles iam pra cima, eles estavam indo pra cima, e o primeiro tempo, na minha opinião, foi muito mais croata do que francês, né. Eles acho que, se eu não me engano, teve um período do primeiro tempo que a Croácia chegou a ter 70% de posse de bola, né, então e eles perdendo o jogo, né. Então não, na verdade eu acho que estava empatado, né, nesse período, mas, se eu não me engano, teve uma parte do primeiro tempo que eles chegaram a ter 70% de posse, então é aquela coisa, né, fala: "Pô, os caras chegaram aqui com um patinho feio e estão mostrando, mesmo cansados, eles estão mostrando, mostraram que vieram, né". Segundo tempo, Pogba, de novo, vou bater nessa tecla, sorte campeão, né. O Griezmann ajeitou uma bola para o Pogba chutou, bateu na defesa, né, todo mundo ficou meio perdido, ninguém sabia onde a bola foi parar, ela voltou no pé esquerdo do Pogba, o Pogba chutou e fez um gol. Aquela sorte que o campeão precisa ter. A França abriu, 3-1, e depois o Mbappé fez, pô, fez um golaço, né, ele chegou na entrada da grande área, ele chutou, vendeu o Subasic, né, o Subasic nem pulou. E aí a França abriu 4-1, eh, cara, nessa hora você via o desgaste na cara dos croatas, né, eu já falei isso, mas estava muito claro, assim, eles estavam muito cansados, o Mandzukic conseguiu arrancar o empate num erro bizonho do Lloris, né, foi querer fazer uma graça, o Mandzukic, que foi o vilão, né, do primeiro gol da França, virou herói de novo, né, conseguiram 4-2, e eu achei que isso deu um ânimo, deu um gás para a equipe croata, eles, deu uma animada, muito cansados, mas deu uma animada no time, mas não ficou por isso mesmo, né, eles, tinham posse de bola, mas não conseguiam concluir, nenhuma bola de muito perigo, eles tentavam os cruzamentos na área, mas o Varane, cara, o Varane foi um monstro na zaga, ele tirava todas, não deixava uma sobra para a França, para a Croácia, e terminou assim, né, 4-2, foi, cara, foi um jogaço, de novo repito, foi um jogaço mesmo. A França teve lances de muita felicidade, muita sorte, a sorte que o campeão precisa ter, mas não foi um resultado justo não, a França jogou de acordo com as circunstâncias do jogo, foi competente, jogou melhor o segundo tempo, jogou melhor ao longo da competição toda, então acho que o título está em boas mãos, cara. É uma seleção que era muito promissora, quando a Copa começou, era uma das seleções mais favoritas, né? E mostraram esse campo, né? Foi legal de ver, uma seleção mais jovem, né? Você vê o Griezmann jogando do jeito que jogou, bem solto, com muita responsabilidade, né, até cavando uma falta ali. Isso faz parte do jogo. Infelizmente, assim, para quem torceu para Croácia isso foi ruim, mas faz parte do jogo cavar faltas. E ele fez a parte dele, né, fez o cruzamento pro gol, fez o pênalti, fez o passe pro Pogba do terceiro gol. Então, eu falei, apesar de alguns lances de sorte, a França fez por merecer, né? O Varane foi um monstro, Pogba também jogou demais e mereceu, cara, assim, uma seleção jovem, muito promissora e que, se manter essa pegada, tem tudo para chegar na próxima Copa como, né, como a grande favorita, na minha opinião. Vamos ver, né? A seleção francesa é uma seleção de altos e baixos, né? Forma uma equipe campeã, depois cai muito. Vamos ver o que vai acontecer, né? Só a Eurocopa daqui a 2 anos vai mostrar se essa equipe vai se manter. Acho que o alicerce tem que se manter, né? Mbappé, o Griezmann, o Pogba, esses caras eu acho que tem que ficar. Eles mostraram um bom entrosamento em campo e muita promessa para a Eurocopa, para a próxima Copa. E a Croácia, o Modric ganhou o prêmio de melhor jogador, né, da competição. Eu acho que foi merecido. Acho que, para mim, estava entre o Modric e o Hazard, mas o Modric ganhou. Fez uma boa Copa, na minha opinião, o Modric, né? Se, o- se na segunda fase na segunda na fase de mata-mata eu fiquei um pouco decepcionado com os primeiros tempos do Modric. Ele não jogou tanto o primeiro tempo, mas do segundo tempo para frente
tirando o pênalti que ele perdeu na prorrogação contra a Dinamarca, foi monstro, assim, o Modric. Jogou demais. Primeira fase toda, a fase de grupo, ele jogou muito também. Então acho que o título foi merecido, né? É, assim, é um prêmio de consolação, eu acho que a FIFA até deve pensar um pouco nisso, né? Até porque nas últimas edições o time campeão não tem o melhor jogador da competição, acho que se eu não me engano desde 94 e de novo, né? Eles deram o prêmio pro Modric, mas não foi que nem no 2014 que deram o prêmio pro Messi, todo mundo ficou com uma interrogação, né? É, aquela cara de pô, o Messi não jogou tudo isso. Mas enfim, é, isso aí é outra discussão, mas o Modric mereceu. O Modric mereceu demais. O Mbappé estava no páreo. Para mim, o Griezmann também eu acho que merecia disputar, né? Na minha opinião, o Griezmann estava no páreo também. E o Hazard, na minha opinião, o prêmio estava entre o Hazard e o Modric mesmo. Os dois jogaram demais e é isso aí. A Croácia foi premiada, né? Uma seleção melhor resultado de Copa da Croácia. Se saíssem com o título também ia ser muito merecido pelo, né, por serem guerreiros, mostrarem o, né, a garra que todo mundo queria ver, que a gente queria ver na seleção brasileira, e eles mostraram isso, né? Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz com esse resultado, com essa final. A última final foi bem magra, né? Um gol da Alemanha na prorrogação. Antes disso, em 2010, também não foi um placar muito elástico. As últimas Copas não teve um resultado de muitos gols. E essa final teve, então foi muito show. Tá de parabéns às duas seleções, eu acho que as duas mereceram chegar até a final, mereceram. A França mereceu o título, a Croácia, pô, mereceu o segundo lugar, mas merecia o título também. Então, tá de parabéns, cara. E pra gente, eu acho que até para a seleção brasileira ficou um legado bacana, né? Porque acho que foi uma das primeiras vezes, se não a primeira vez que a seleção brasileira é eliminada e a seleção não é esculachada pela torcida, pela crítica. Não, foi totalmente diferente. Isso eu fiquei muito feliz. É, a FIFA, na seleção da FIFA, né? Seleção da Copa, que eles selecionaram a seleção ideal, não teve brasileiro, a FIFA meio que ignorou o Brasil, mas na votação popular teve três brasileiros, né? Então, pô, Felipe Coutinho, teve o Marcelo e o Thiago Silva. Então, pô, você vê que mesmo a galera né, da torcida que votou lembrou do Brasil. Então, assim, eu acho que não foi uma Copa totalmente perdida para o Brasil. O Brasil fez uma boa Copa, apesar de ter ficado, acho que muito cedo pelo futebol que vinha apresentando, mas fez uma boa Copa, né? Uma Copa onde talvez eu acho que a seleção brasileira estava acima da Inglaterra, estava, mas se você colocar a seleção brasileira ao lado da Bélgica e ao lado da França, pô, são três seleções que a que ficasse ia ser injusto, ia acabar sendo injusto. A seleção brasileira ficou injusto para o Brasil, mas não foi injusto a Bélgica passar. A Bélgica jogou muito, então, cara, foi uma grande Copa. Infelizmente, né, a gente viu mais um europeu, né? Para quem para quem é fã de futebol, eu acho que tá ficando chato só da Europa, né? Mas infelizmente, é onde o futebol é mais organizado, né? A gente já sabe disso, as ligas europeias têm muito mais grana, têm muito mais dinheiro, lógico. Eles contratam muitos estrangeiros, mas as ligas são mais fortes, né? Eu acho que são mais disputadas, né, em termos de nível técnico, né? O Campeonato Brasileiro é muito disputado sim, mas eu acho que o nível técnico é um pouco mais baixo. E se bem que os principais jogadores da seleção brasileira jogam lá, da seleção uruguaia também, mas eu acho que, né, é o lugar onde o futebol acontece com mais qualidade. E era inevitável, eu acho que que eu falei, por mais que a gente torça para uma renovação, para que algo novo aconteça, é, eu acho que era meio inevitável que acontecesse isso e de fato aconteceu. As quatro melhores seleções são todas da Europa, então, pô, eu acho que ficou, né, eu falei, pô, ficou um pouco chato porque parece uma Eurocopa, né, mas acho que fica de lição, né, as outras federações, os outros países têm que aprender com isso,
né, porque senão, cara, não adianta, não adianta a gente torcer contra, não adianta a gente torcer a favor de uma renovação se os jogadores não correspondem, né, que eu falei, se as federações não fazem o investimento necessário, então é complicado, né, é complicado, mas vamos ver o que acontece, né, não, talvez não no Catar, né, já está se discutindo, né, de aumentar a quantidade de seleções para a próxima Copa. Vamos ver o que vai acontecer, né. Esse aumento de seleções, vai ser uma dor de cabeça para a organização, com certeza, porque são mais seleções, vão ser mais jogos, para a gente que é torcedor vai ser muito mais legal, vão ter mais jogos, mais dias de jogos, e eu acho que você aumentar a quantidade de seleções, eh, você traz mais seleções, né, mais seleções, que podem surpreender, né, que de repente numa eliminatória não conseguiu fazer uma boa eliminatória, mas tem uma grande seleção. Isso aconteceu com a Itália, por exemplo, né, a Itália ficou fora, a gente sabe que a Itália tem muita tradição, mas que no mata-mata eles não conseguiram ir tão bem, mas de repente chega não, na eliminatória não foram tão bem, mas se de repente chegam no mata-mata, é a típica seleção que cresce numa fase de mata-mata, a seleção italiana. Então, né, esse aumento de seleções vai dar mais chance para seleções mais tradicionais, mas eu acho que também vai trazer mais oportunidade para seleções com menos tradição. Por exemplo, o Chile, né? O Chile ganhou a última edição da Copa América, pô, é uma baita seleção, mas não conseguiu se classificar. E eu tenho, pô, e para mim, se o Chile tivesse classificado, eu acho que faria uma boa Copa a seleção chilena, né? E não só a chilena, né? A equatoriana também tem uma seleção muito, muito bacana. Então, eu acho que esse aumento de seleções vai dar margem, sim, para as seleções tradicionais, né? As com mais tradição, é, é, pô, irem mais longe, né? Dar mais chance para eles se classificarem e trazer perigo para a competição, mas vai dar mais margem para seleções menores, né? Com menos tradição, para que elas, pô, vai que, né? O milagre acontece. A gente nunca sabe, né? Então, vai ser legal. Eu espero que isso realmente de fato consiga acontecer para o Qatar e, pô, infelizmente só daqui a 4 anos, mas vendo algumas matérias sobre o Catar, cara, é impressionante como eles já estão adiantados com muita coisa, todos os estádios já estão em construção, processo bem avançado né, de construção, alguns vão ficar pronto no ano que vem já, e é o que eu falei isso, faltam 4 anos, no ano que vem vão faltar 3, eles já vão terminar e eles já vão terminar alguns estádios, né, e padrão FIFA, padrão Copa do Mundo, estádios gigantescos, né, ultramodernos, então, cara, vai ser legal. Pô, vai ser muito legal, né? O Catar é um país pequeno, pô, o torcedor vai conseguir ver mais de um jogo, né, no mesmo dia, isso vai ser muito interessante. Então, é uma Copa que promete. E se aumentar o número de seleções, pô, vai ser muito mais show. Porque, é o que eu falei, o deslocamento entre os estádios é muito menor, você, pô, vai ter a oportunidade até de repente, ver 3 jogos num dia. Então, vai ser animal, vai ser muito legal. Vai ser muito show e, pô, vamos ficar na expectativa agora, né? Abstinência, né? Agora vai ser abstinência, a gente vai passar por um período de nostalgia um pouco, mas bola pra frente. Agora a gente tem futebol não para, né? Hoje a gente já tem a volta do Campeonato Brasileiro e o podcast não vai parar, né? A gente acaba com a Copa aqui hoje, mas vai bater uma saudadezinha, mas vamos continuar acompanhando futebol, né? Futebol brasileiro tá aí e, pô, vamos ver o que vai acontecer. Tem muita coisa bacana para rolar, né? Transferências de jogadores. Então, pô, apesar de bater uma saudadezinha, a gente não vai ficar na abstinência de futebol, isso com certeza, né? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. É o último podcast da Copa, infelizmente, mas a gente volta. Futebol brasileiro, para falar de futebol brasileiro, né? E um forte abraço, gente. Até a próxima.